Então, eu desenvolvi uma maneira para analisar um fundo imobiliário em 10 passos. E vamos começar pelo primeiro passo. Passo 1: tipo de fundo imobiliário. Tipo de fundo imobiliário é um fundo híbrido do tipo lajes corporativas mais logística. Ele é um fundo de tijolo, tá? Eu coloquei híbrido aqui porque ele tem essas duas maneiras. Ele é um fundo do tipo tijolo, beleza? Então aqui eu acho muito interessante porque ele tem essa combinação de, normalmente é só um ou outro, né? Mas ele não, ele tem duas maneiras de dois tipos de investimento, tanto lajes corporativas quanto logística. Que logística eu considero o ramo mais promissor dos fundos imobiliários. Governança, transparência e gestão. O gestor é a Kinea Investimentos, uma das maiores empresas de investimentos da América Latina. Há 15 anos, a Kinea encontra resultados que equilibram riscos e rentabilidade. Nasceu em sociedade com o Banco Itaú, com os principais executivos vindos do Bank of Boston, mais de 150 profissionais e 92 bilhões de patrimônio sob gestão. Poxa, e será que as distribuições feitas, elas são abaixo das receitas geradas? Analisando aqui, sim, resultado mensal 31 milhões e distribuição. Esse próximo passo aqui trata sobre a distribuição feitas maiores ou menores do que as receitas geradas. As distribuições precisam ser menores do que as receitas. E aqui é um caso que está ok. Não existe esse problema de governança. As distribuições feitas são menores do que as receitas geradas. E algo que eu achei muito interessante aqui, que o pessoal eles colocam as receitas e eles colocam o tanto que isso dá por cota, de maneira que, se você olha aqui, o total de dividendos pagos aqui de 95 centavos, você entende que 49 centavos veio só com lucro com venda de ativo. Então você consegue fazer uma composição aqui bem tranquila, né? Então eu achei interessante isso aqui. Então, dando continuidade aqui, o próximo passo é o passo 3. Quais são os imóveis do FI? Composição da carteira são 12 edifícios corporativos e 8 galpões logísticos. E aqui estão os imóveis. Se você analisar lá o relatório deles, mostra foto, mostra tudo, mas olha só que interessante, são 12 edifícios corporativos e 8 galpões logísticos distribuídos em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Então, e olha a localização: Pinheiros, Itaim, Vila Olímpia, Botafogo, Centro, aqui em Belo Horizonte, então, que é a capital, né? Então, são imóveis bem localizados. Então, isso aqui está como aprovado. Passo 4, analisando as taxas do fundo. Taxa de administração hoje está em 1,25% ao ano, que eu considero como ok. Passo 5, analisar os dividend yields. De onde são provenientes os dividendos pagos? Basicamente, são provenientes dos galpões e das lajes corporativas. Estão condizentes com o mercado? Sim. E como que eu obtive essa informação? Então, você aplica esses filtros aqui: segmento misto, gestão ativa. Analisando aqui o KNRI, ele está pagando 7,39 e esses são os outros dividendos yields pagos pelos outros fundos imobiliários. Se você analisar aqui 7,39, ele está até abaixo da média do que é pago nesse segmento. Vamos colocar aqui os demais, colocar todos. E colocando todos aqui, o KNRI, você analisa aqui que ele está acima da média, né? Na verdade, ele está acima da média, com um dividend yield de 7,39. Então, ele está condizente com o mercado? Sim, ele está condizente com o mercado. São sustentáveis ao longo do tempo? Sim, eles são sustentáveis ao longo do tempo. Analisando o passo 6, índices de vacância, inquilinos e contratos. A vacância dele está baixíssima, está em 3,01. Aí você me pergunta: pô, Vitor, como é que eu analiso a vacância? Olha, acima de 10% já é ruim. Mas de 10 a 15 você pode até avaliar se é uma situação temporária ou não e se vale a pena ou não investir. Porém, acima de 15, esquece. Eu prefiro ficar de fora, na minha opinião. Beleza? Analisando o passo 7, liquidez e número de cotistas. Poxa, liquidez aproximadamente 4,2 milhões, número de cotistas 255 mil. Então, o que é liquidez boa? Acima de 250 mil por dia. O que é número de cotistas bom? Acima de 5 mil. Então, ele está aprovado. Analisando o passo 8, preço, P sobre VP. O preço sobre
valor patrimonial hoje ele está em 1. Analisando aqui o valor justo, temos que, pelo modelo de Gordon, o preço justo calculado está em R$ 152,11, enquanto a cotação está em R$ 157,57. Logo, o momento atual não é bom para a compra, porque está caro. Mas como que eu fiz esse cálculo? Vou mostrar para vocês. Eu coloquei aqui a média de dividendos pagos nos últimos 5 anos, que foi de R$ 9,47. Eu coloquei uma taxa de crescimento esperada de 3%, ou seja, eu espero 9,75 nos próximos 12 meses. Custo de capital, ele consiste no Tesouro IPCA, que está pagando hoje IPCA mais 5,42. Então, 5,42 mais IPCA, que eu tirei do site do IBGE, que está a 3,99. E aqui eu fiz o cálculo. O preço é igual D1, que é os dividendos pagos dividido por K menos G. Eu cheguei a um preço teto de R$ 152, mas hoje o preço atual está em 157. Então está acima do preço, portanto aqui ele está reprovado aqui pelo valuation lá, preço teto do modelo de Gordon. Porém, como ele está pouco, né, R$ 5 aqui, está com PVP de 1, ele está em termos de PVP um valor justo, eu coloquei como aprovado, eu coloquei como ok, tá bom? Analisando o passo 9, as últimas 5 subscrições foram acima do valor patrimonial. Então, eu até coloquei um texto aqui. As subscrições do KNRI foram feitas por um valor abaixo do valor patrimonial, o que não é bom. Na data da subscrição de 2020, o valor patrimonial da cota era de R$ 104,38. Portanto, os investidores subscreveram cotas na época, obtiveram um desconto de 4,28, ou seja, foram diluídos, né? Na data da subscrição de 2021, o valor patrimonial da cota era 104, portanto, os investidores subscreveram, na época obtiveram um desconto, ou seja, esse desconto aqui eles foram diluídos, eles, por assim dizer, levaram uma rasteira, não é bom para o investidor. Então, eu até coloquei aqui os motivos por que é ruim fazer subscrição abaixo do valor patrimonial. Se você tiver interesse, dá um pause aqui para dar uma leitura, perda de capital, diluição e aumento de risco. Então eu coloquei aqui como reprovado, tá? As subscrições não foram legais, foram abaixo do valor patrimonial. E o retorno gerado ao acionista? Poxa, bateu o CDI, bateu o IFIX e bateu o IPCA. Mas como é que eu analiso essas informações aqui? De onde que eu tiro essas informações? É bem tranquilo. Para obter isso, você vem aqui no site do Investidor 10 e você coloca aqui KNRI 11, você pesquisa, clica aqui nele, KNRI 11, e tem esse quadro. Então, comparando com nos últimos 5 anos com o CDI, o vermelho é o KNRI 11, então ele bateu o CDI, que é o Tesouro Direto, ele bateu o IPCA, que é a inflação, ele bateu o IBOV, e ele bateu o IFIX, mas no IDIV, aí no IDIV não tem como, o IDIV aqui no Brasil o IDIV ele é muito alto, né? Ele é muito difícil de bater ele. Não bateu o IDIV. Então é um fundo ok, ele bateu vários itens aqui na análise. Então, se você analisar esses 10 passos aqui, tem muito mais verde, muito mais pontos aprovados do que reprovados. Vamos lá para o resumão? O resumão ficou da seguinte maneira: indiferente, que é o tipo do fundo 1, aprovado 8 passos, reprovado 1 passo. Então, está muito interessante aqui para o KNRI, tá? Muito interessante mesmo. É um fundo de qualidade, é um fundo assim que as pessoas nem falam muito dele, porque ele é aquele devagar e sempre, né? Ele vai sempre sendo um fundo que não faz muito barulho, mas ele está sempre fazendo o dele muito bem feito. Por isso que ele tem a reputação que tem, beleza? Mas me conta você investe nesse fundo? Você acha que vale a pena ter ele na sua carteira? Coloca aqui nos comentários, eu estou lendo todos os comentários e estou respondendo todos os comentários, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, se inscreva. Tamo junto e é só o começo.